Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo, um podcast do Estadão para você iniciar o dia bem informado com um resumo do jornal, logo nas primeiras horas da manhã. Entre as notícias de hoje, Polícia Federal encontra diálogos de Mota pedindo a Vorcaro empréstimo para a cunhada. Acordo com os Estados Unidos prevê 300 bilhões de dólares ao Irã e promessa sobre urânio. E as mudanças na seleção para o jogo contra o Haiti. Eu sou Alessandra Romano e esses são alguns dos destaques desta quinta-feira, 18 de junho de 2026. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Em diálogos encontrados pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, o hoje presidente da Câmara, Hugo Mota, pediu diretamente ao banqueiro, em março de 2024, a liberação de um empréstimo de ao menos 22 milhões de reais do Banco Master para uma empresa da cunhada, Bianca Medeiros. Mota assumiu a presidência da Câmara em fevereiro de 2025. Questionado pelo Estadão, o parlamentar se recusou a responder se atuou para a liberação do dinheiro e disse apenas que a operação está dentro da legalidade. As informações sobre as conversas com Mota são apuradas em conjunto com outras menções a ele no celular de Vorcaro, como o pagamento de uma viagem do deputado a Lisboa. O STF decidiu mudar as regras sobre a responsabilidade das plataformas digitais por conteúdos publicados pelos usuários. Agora, elas só serão responsabilizadas quando não houver uma dúvida razoável sobre a ilegalidade de uma postagem, depois de uma análise cuidadosa. A ideia é equilibrar a remoção de conteúdos ilegais com o cuidado para não excluir publicações de forma excessiva. A decisão também permite que tanto as plataformas quanto os autores dos conteúdos recorram à justiça caso discordem de uma remoção. Além disso, as novas regras já começam a valer para alguns processos em andamento e dão 60 dias para que as empresas se adaptem às mudanças. O Copom reduziu a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual para 14,25% ao ano, em mais um corte consecutivo, mesmo com preocupações sobre a inflação. O Banco Central alertou que as expectativas seguem desancoradas e deixou em aberto os próximos passos da política monetária. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve manteve os juros, mas parte dos dirigentes já vê possibilidade de alta ainda nesse ano devido à inflação. Analistas destacam que o Banco Central brasileiro também passou a trabalhar com um horizonte mais longo para trazer a inflação à meta. A gente pede desculpas ao cidadão que passa por isso, né? Que tem um celular roubado, que tem o trauma de um assalto, muitas vezes a mão armada. É uma coisa que deixa um trauma. O governador Tarcísio de Freitas pediu desculpas aos paulistas vítimas de roubos de celulares e afirmou que o Estado falha quando não consegue garantir a segurança. Ele destacou a recuperação de 84 mil aparelhos nesse ano e prometeu reforçar o combate à receptação. E a gente está cada vez mais combatendo a interceptação, que é onde as pessoas ganham dinheiro com isso. A gente não faz ideia, às vezes, da dimensão que esse negócio da interceptação tem. Apesar da queda de 23,8% nos roubos de celulares no primeiro quadrimestre, casos de violência ligados a esses crimes continuam preocupando a população. Em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, roubos e furtos aumentaram em relação ao ano passado, com a rua Oscar Freire liderando os registros da região. E durante a cúpula do G7, o presidente americano Donald Trump e o presidente Lula trocaram críticas indiretas sobre a relação entre os dois países. Trump afirmou que o Brasil é politicamente perigoso. Been a little dangerous politically. You're talking about Brazil. It's been nasty. Lula rebateu, dizendo que o americano não deve interferir nas eleições brasileiras.
Ele tem direito de ter as preferências eleitorais dele, as preferências ideológicas deles. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Como as eleições americanas, é um problema deles. O episódio foi marcado por tensão diplomática e comentários cruzados sobre política e eleições. E o governo dos Estados Unidos divulgou um acordo de 14 pontos com o Irã, apresentado por Donald Trump como uma vitória diplomática para evitar uma crise econômica global. O texto prevê concessões ao regime iraniano, incluindo um fundo de 300 bilhões de dólares para a reconstrução, em troca da reabertura temporária do Estreito de Hormuz e da promessa de eliminar estoques de urânio enriquecido. O acordo também prevê o fim de operações militares no Líbano e gerou atritos com Israel, que rejeita retirar as tropas da região. Trump afirmou que os Estados Unidos poderão voltar a atacar o Irã caso o país descumpra os termos acertados. Notícia no seu tempo. Rice takes into Rania. Oh, and it's met with the authority of King Kane. A Inglaterra venceu a Croácia por 4-2 na Copa do Mundo de 2026, com grande atuação de Harry Kane, autor de 2 gols e recordista pela seleção. Apesar da vitória, a Inglaterra ainda mostrou falhas defensivas que preocupam para uma sequência do torneio. Portugal estreou com um empate em 1-1 contra a República Democrática do Congo, frustrando a expectativa de vitória. Cristiano Ronaldo teve uma atuação discreta e poucas chances claras durante o jogo. Esse resultado deixa as duas seleções com 1 ponto e aumenta a pressão para os próximos confrontos da fase de grupos. E insatisfeito com a atuação do Brasil na estreia contra o Marrocos, Carlo Ancelotti deve promover mudanças na equipe para o jogo contra o Haiti. Jogadores como Danilo, Fabinho, Matheus Cunha e Luiz Henrique podem ganhar vaga no time titular, enquanto Neymar ainda não está liberado para jogar. O atacante segue em transição física, mas voltou a treinar com o grupo e participou de atividades com bola de forma leve. Hoje, à 13h, entram em campo República Tcheca e África do Sul. Às 16h se enfrentam Suíça e Bósnia e Herzegovina. Às 19h tem Canadá e Catar. E às 23h, o duelo é entre México e Coreia do Sul. Essa foi mais uma edição do Notícia no seu Tempo. Esse podcast teve montagem e finalização de Mônica Herculano e o editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Você confere essas e outras notícias em estadão.com.br e nos canais digitais do Estadão. Um ótimo dia para você e até amanhã. Você ouviu Notícia no seu Tempo. Estadão apresenta o vodcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Novos episódios sempre às terças-feiras, disponíveis nos canais do Estadão e da Rádio Eldorado no YouTube e em áudio em todas as plataformas digitais. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio de CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras.